Hello guys, good evening. I'm here once again. It's a pleasure to be here with you again every Wednesday. As usual, I've been here with one more live class. You're always welcome, ok? Sejam todos bem-vindos. É muito bom estar aqui de novo toda quarta-feira, como de costume. Tenho estado aqui com mais uma live. Hoje já é a aula de número 28. Estamos no mês de fevereiro. Primeiro dia de fevereiro, então a gente começa o mês aí com live, isso é muito bom. Como de costume, o pessoal que for chegando, vai colocando o seu curtir aí, indica para algum amigo, convida algum amigo para assistir. Coloca um oi aí, né, nos comentários para eu saber quem que tá comigo. Então coloca aí um hello, um olá, assim eu consigo ver quem tá assistindo aqui comigo, tá? Pessoal que está chegando agora então, por gentileza, deixa eu ver se já tem alguém aqui comigo. Hoje a gente faz uma live meio que continuação da aula passada, né? Então vai ser bacana se você assistiu a aula anterior. Se não assistiu, não tem problema, você pode assistir depois a aula 27, tá? Eu diria que as últimas 5 aulas, assim, acho que da 20 a 23, 24, teve um conteúdo também que um foi interligando com o outro, um foi puxando o outro, porque conforme as lives vão surgindo, vão acontecendo, vão aparecendo as dúvidas e aí acaba que já tendo conteúdo para uma próxima live. Então não é nada muito premeditado não, é conforme surge aí uma dúvida numa live ou um conteúdo que às vezes a gente percebe que ele merece ser levado em consideração, né? Com mais tempo e tudo mais. Aí a gente volta e traz esse assunto. Hello, Rogério! Seja bem-vindo. Everton, não sei se já tá aí. Ele comentou agora há pouco. Então, o pessoal que for chegando, vai dando um olá, boa noite, né? Daqui a pouquinho eu compartilho a minha tela com você. Se é a sua primeira aula hoje ao vivo, seja muito bem-vindo. Espero que você goste, espero que você participe. Né? Então os comentários é um campo aí que você pode perguntar, tirar dúvida, né? Cada vez mais o pessoal tem perguntado, tem tirado dúvida, e isso é muito bom mesmo, isso é muito bacana mesmo, tá? Eu tenho o maior prazer em poder responder as suas dúvidas, ok? Então eu vou começar a compartilhando a minha tela, conforme o pessoal for chegando, vai colocando o seu oi, o seu boa noite, o seu hello, enfim, né? Cumprimente-se aí da forma que você se sente à vontade, inglês, português, não é mesmo? Fernando já está aqui também, seja bem-vindo, Fernando, hello. Tem um pessoal que está sempre por aqui, então isso é bem bacana mesmo, tá? Então, espero que o pessoal aí que for chegando vai colocando um oi e um hello aí, ok? Então vamos lá? Se tiverem dúvidas, hi Aline, it's a pleasure to have you here. Que prazer tê-la aqui. Muito bem. Então vou começar compartilhando a minha tela, como de costume, não é mesmo? Para você poder ir acompanhando a semana passada. Depois você corre lá na fanpage e assiste a aula de número 27, onde eu falo lá como que quando e como se aplica o uso do it. Sabe aquela coisa que a gente aprende lá? Ai, pra que eu uso tal coisa? Ai, he, she, it. Quando eu uso isso aqui, he, she, it, a gente nunca sabe muito bem quem é o it. Então, a semana passada eu falei sobre isso, tá? E aí, consequentemente, entrou aí uma questão do does, que ele também entra junto com it, com he, com she. Então, hoje eu preparei pra gente ver um pouquinho sobre o does, tá? Então, esse conteúdo surgiu a partir da aula 27. Então, depois você pode ir lá na biblioteca de vídeos da fanpage e a aula 27 está lá disponível para você, tá bom? A aula de hoje, aula de número 28, o uso do does, né? É importante que você depois veja a aula 27 para você entender até melhor o que nós vamos ver hoje, tá? Mas pode assistir tranquilo, que acho que vai ser de boa para você pegar todo esse conteúdo e depois você assiste a aula 27. Bom, então quem é o does, né? Quando que eu utilizo o does em uma sentença? Até coloquei um GIF
Aí, tipo, né, sei lá, não sei. Ou eu ouço muitas pessoas responderem, o does é aquele lá que você usa para he, she, it. É igual na aula passada que eu comentei, né? Não sei o que lá, he, she, it. Tá, mas na prática, como é que funciona esse does para eu usar para he, she, it? Quem que é o it junto com o does? Enfim, vamos tentar dar uma passada por tudo isso. Só que hoje, utilizando o does, tá? Pessoal que for chegando, sejam muito bem-vindos, tá? Coloque aí nos comentários o seu hello, o seu good evening, o seu boa noite, o que você quiser. Dúvidas, tá? Eu sempre digo, se eu não consigo responder ao vivo nesses 30 minutos de aula que a gente tem, que é bem corrido, assim que a aula termina, eu já entro ali nos comentários ou inbox, da forma que você preferir, e eu já tiro as suas dúvidas e já respondo para você. Então, deixa a sua dúvida mesmo, tá? Não deixe passar essa oportunidade de ficar com dúvida, tá bom? Bom, o uso do does, né, é aquela famosa frase, resposta clássica. O does eu uso para he, she, it. Isso a gente já cansou de ouvir, ou se talvez é a primeira vez que você está ouvindo isso, você vai ver na prática como que eu uso o does para esse tal de he, she, it, que tanto a gente ouve também, como foi no caso do it da aula passada. Então, vamos lá. Vamos ver o uso do does na prática, que é isso que interessa pra gente, tá? Porque o que acontece com o inglês? Eu acabo percebendo que as pessoas acabam aprendendo muito bem o inglês, por sinal, né? Elas conhecem muita coisa, conhecem muita teoria do inglês, tanto é que se você perguntar quando eu uso isso, para que serve aquilo lá? Ela vai te responder, vai saber exatamente tudo isso para que serve. Só que na prática gera um pouco de confusão ainda. A teoria está muito bem formulada, mas a prática, o que é a prática? A hora que eu falo com alguém, a hora que eu de fato preciso usar, e aí eu percebo que a teoria está de uma forma, só que a prática está de outra. Você já percebeu ou conhece alguém, ou se você já passou por isso? Se tiver que fazer um teste de proficiência de inglês, eu vou saber qual é o meu nível de inglês. E aí você faz uma prova escrita, né? Toda uma prova escrita. Você vai muito bem na prova, tem poucos erros, né? Mas no geral você acaba indo muito bem. Ou essa pessoa que você conhece acaba indo muito bem. Agora, se você tiver que fazer uma prova de entrevista oral, parece que daí o resultado não é o mesmo do que aquele teste escrito, por exemplo, né? Então, isso que eu falo que é a prática. Quando você realmente, de fato, precisa usar na fala, ele tá já automatizado, tanto quanto você conhece esse conteúdo na teoria. Então, vamos ver como é que é esse does na prática, tá bom? E se de repente você está pensando, não, eu não conheço nem na teoria, nem na prática, não tem problema algum. Independente do qual é o seu conhecimento em relação a esse conteúdo, você vai entender como que ele vai funcionar na prática, tá bom? Bom, o does, ele é chamado de auxiliar. Bom, nem vou focar muito, enfatizar muito esse nome gramatical dele, porque o que importa aqui é como eu uso ele na prática, tá? Então, toda vez que eu faço uma pergunta, uma interrogativa, tá? No presente, então eu tô falando no tempo presente, não é passado, não é futuro, tô falando no presente. E eu faço uma pergunta, tá? E eu vou usar nessa pergunta o bonitinho lá do he, she e it. Lembrando que o he é ele, she é ela e o it é aquele que nós vimos na aula passada, que na maioria das vezes ele não tem nem tradução. Ele pode aparecer para substituir alguma coisa, ele pode aparecer para singular, para clima, tempo. Então o it, né, corre lá na aula 27 para você saber quem é o it depois, tá bom? Então toda vez que eu faço uma pergunta no presente, e eu uso o he, she, o it, ele, ela e o it, no caso aí, eu vou precisar desse does. Vamos ver como que isso funciona na prática. O pessoal que for chegando agora, coloca um hello, dá um curtir aí. Se perdeu o comecinho da aula, não tem problema. Depois ela fica disponível lá na fanpage, você pode assistir desde o começo, tá? Então, a gente já entendeu aqui que a hora que eu faço uma pergunta no presente com ele, ela e o it, eu vou precisar do does. Por quê? Porque o inglês funciona dessa forma, né? No inglês, se eu falo assim, ó, ele trabalha aqui, se eu não tenho esse auxiliar que eu falei pra você, eu não consigo identificar se é uma pergunta, se é uma afirmativa, né? Então, esse auxiliar, ele funciona de que forma? Ele demonstra se é uma pergunta, ele indica que tempo que você tá falando, tá? O inglês funciona dessa forma. No português, a gente entende que é uma pergunta pela nossa própria entonação, né?
Ele trabalha aqui? Então essa cantada que a gente dá na frase, você já entende que é uma pergunta. Se eu estivesse afirmando, eu diria, ele trabalha aqui. Afirmei. Agora se eu te digo, ele trabalha aqui? Você já consegue entender que é uma pergunta. No inglês, esse auxiliar é que está indicando, é pergunta, não é? Que tempo está essa pergunta? Então, por isso que eu preciso desses auxiliares, desses ajudadores no inglês. Então, imagine que eu tenho uma pergunta aqui, ó. Eu tenho ele, que eu falei lá que se eu pergunto no presente com ele, eu vou precisar do does. Eu tenho o verbo trabalhar, que está no presente, né? Senão seria ele trabalhou, ele trabalhará. A gente já viu esses outros tempos em outras aulas também. Mas aqui a gente vai trabalhar com o presente, porque é aí que eu vou precisar do does, tá? Então, se eu tenho ali, ó, ele trabalha aqui, lembrando que o ele é he, então como que eu vou formular? Como que eu vou usar o does nessa prática? Não basta eu entender ou eu saber que o does eu uso para he, she, it, se na hora que eu tenho que fazer uma pergunta assim, por exemplo, ele trabalha aqui? Eu não sei perguntar no inglês, ou eu não consigo pôr o does na prática, né? Então, como que ficaria na prática mesmo essa pergunta? Se você tivesse que falar essa pergunta em inglês, como que você colocaria o does aí, ó? Muito bem. O does, ele vai entrar lá no comecinho da frase. Mesma coisa quando eu uso do, will, did. Se você já conhece esses outros ajudadores, esses outros auxiliares, o does funciona da mesma maneira. Só que para esse grupo de pessoas que eu mencionei e nesse tempo que eu mencionei. Então, se eu quero perguntar, ele trabalha aqui? Olha lá o does aparecendo ali, ó. Does he work here? Lógico que a gente não vai tentar falar tão devagar assim, né? Does he work here? Tá? Does he work here? Essa seria a entonação adequada e a forma adequada. Mas não fica preocupado com isso agora não, tá? O importante é a gente entender quando na prática eu uso does, tá? Se mais alguém chegou aqui, deixa eu dar uma espiadinha rápida lá. Pessoal que for chegando, vai colocando aí um oi, vai dando um curtir. Se tiver dúvida, coloque aí por gentileza, que a sua dúvida é muito bacana. A sua dúvida pode ser o conteúdo da próxima live. Então coloque aí a sua dúvida, que contribui bastante, tá? É engraçado que às vezes um coloca a dúvida e o outro colega pergunta, você pode responder a dúvida daquele lá que perguntou? Então, hello Everton, não, estamos aqui, firmes e fortes. Hello Rogério, já cumprimentei. Então, o pessoal que for chegando aí, vai dando um hello e um olá. Fernando, muito bem, quem mais está aqui? Tem um pessoal que está acompanhando pela linha do tempo, um pessoal que está na fanpage, não tem problema, tá? Muito bem, here we go again, Pi, isso mesmo, o Pi sempre aqui presente também. Hello guys, are always welcome. Todo mundo que for chegando agora, são todos muito bem-vindos, tá bom? Então, vamos colocando um oi aí, pra gente saber quem tá presente aqui. Toda quarta, 8h30, a gente tem conteúdo ao vivo. É bacana ao vivo que você pode tirar sua dúvida, né? Se você tiver dúvida, você tira sua dúvida. Mas perdeu, corre lá na fanpage e assiste depois essa aula, tá bom? Então vamos lá? Voltando lá para o conteúdo, lembre-se que toda aula, o material fica disponível para você baixar, tá bom? Então toda aula, o material fica disponível para você baixar. Se é a primeira vez que você está se cadastrando para receber qualquer material meu, você vai inserir o seu e-mail nesse link que aparece aí, e aí depois você vai receber um e-mail para confirmar o seu cadastro. Então, cheque a sua lixeira, caixa de promoções, spam, confirme esse e-mail para daí você ter acesso ao material, tá bom? Se você já se cadastrou outras vezes, é só inserir o e-mail e já vai abrir a página com esse material que estou usando. Então, a gente viu aqui que o does eu uso para o presente, eu uso para ele. Does work here? Tranquilo aqui? Vamos prosseguir. Let's move on, que tem bastante coisa, né? Mesma coisa para o she. Quem é o she? Não é o ela, que a gente tem visto também, a gente viu nas últimas aulas também o she? Então é o ela, mesma coisa da sentença anterior, só mudou que ao invés de ele, agora é ela. Ela trabalha aqui? Bom, ficou fácil, você já deve saber a resposta, né? Só vou trocar o he pelo she. O que mudou aí? Só o he pelo she. Does she work here? Tá bom? Ela trabalha aqui. Então, o does eu vou usar quando?
quando eu pergunto no presente para essa galera aqui. He, o she e o it, o ele, ela e o it. Vamos prosseguir ali para a gente entender melhor como é que fica isso, tá? Vamos aumentar um pouquinho então essa frase, né? Teve uma aula também que a gente trabalhou bastante com esses ask questions, que é onde, o que mais, que horas, né? Então só pra gente acrescentar um pouquinho de conteúdo, que essa pergunta já ficou muito fácil pra gente, né? Onde ela trabalha? Bom, o ela trabalha, nós acabamos de ver que é o does she work, né? E o onde? Vocês lembram como que é o onde que nós vimos, né? Where, tá? Então, onde? Where, ok? Então, vamos acrescentar esse where à nossa sentença. Nós vamos começar com ele e depois a gente coloca o does logo em seguida. Então, onde ela trabalha? Where does she work? Where does she work, ok? Então, se eu quiser perguntar por que ela trabalha, que horas ela trabalha, eu só vou trocando esse where. What time does she work? Why does she work? Né? Como ela trabalha? How does she work? Então, eu só vou mudando esse início e eu vou tendo várias sentenças, várias interrogativas, várias perguntas, tá bom? Então, eu posso ir variando aí uma porção de perguntas, trocando só esse início aqui, ó. Porque a estrutura, que eu costumo dizer que é o esqueleto da frase, é a sua parte principal, né? Às vezes as pessoas ficam preocupadas tanto com vocabulários, com não sei o que, são importantes? São, mas se você não tiver todo o esqueleto, né, que é a estrutura, que é a parte principal da sentença, a sua sentença fica palavras jogadas, na verdade ela acaba às vezes nem se tornando uma sentença, ela fica, ela trabalha, sabe, aquelas coisas assim soltas que você fala assim, eu peguei só umas... Eu falei umas palavras, mas aí a pessoa tem que ficar tentando juntar para saber o que foi dito. Então, a estrutura, o esqueleto da frase, a partir do momento que eu falo does she, eu já sei que é uma pergunta, eu já sei que está no presente, né? E eu só acrescento o verbo, aí ela trabalha aqui, que horas ela trabalha. Então, o esqueleto é a parte principal. Porque vocabulário, você vai estar sempre indo atrás, você vai estar sempre aprendendo coisa nova, e é muito fácil aprender novos vocabulários, né? Tendo o esqueleto, né? Tendo a formação principal da sentença, o vocabulário fica muito mais fácil, né? Hoje na internet tem zilhões de sites, tem zilhões de aplicativos para você praticar e aprender novos vocabulários, então fica realmente muito fácil, tá? Vamos seguindo ali, ó. Então, só pra gente lembrar dos ask questions, eu tenho ali embaixo, ó, o onde, que é o where, e o que horas, que é o what time. Então, só pra gente começar a praticar com um pouquinho mais de variedade aí, tá? Vamos lá ver como que fica, então, novas sentenças. Vamos dar uma recapitulada nos verbos, então. Trabalhar, work, né? Estudar, study. Viajar, travel, ok? Coloquei 3 verbos aí, só pra gente também não se perder muito, ficar tentando aí com 20 verbos, que essa não é a intenção, e sim entender como que esse does vai funcionar na prática. Se você tiver que fazer uma pergunta nessa situação, como é que você vai perguntar, tá bom? Essa é a intenção de trabalhar com esta aula hoje, tá? Então, se eu pergunto ali, ó, vamos ao verbo trabalhar, onde ela trabalha? Acho que já ficou fácil, você já deve estar montando aí sozinho, tá? Se você já sabe a resposta, fale para você mesmo como que ficaria essa resposta, tá? Fale em voz alta para você mesmo, né? Tiver alguém aí com você... Não, eu tô fazendo aula de inglês agora, né? Vai ficar falando sozinho aqui, teacher? Então, fale para você mesmo, onde ela trabalha? Como que ficaria essa sentença, né? Onde ele estuda? A gente já viu que onde é o where, a gente já sabe que ele é he, a gente já sabe que o does eu preciso aqui porque é uma pergunta no presente, tá? Então já vai falando para você mesmo como é que ficaram essas sentenças, que daqui a pouquinho a gente já vê a resposta. Que horas ele viaja? A gente só trocou o onde por que horas. Olha que horas lá embaixo, what time, ok? Vamos ver se o que você falou foi mais ou menos o que é a resposta, né? Onde ela trabalha? Where does she work? Eu acredito que você deve ter acertado. Onde ele estuda? E se não acertou também, não tem problema algum. A gente está aqui para aprender, não é mesmo? Onde ele estuda? Where does he study? Né? Where does he? O does he vira does he, tá bom? Uma questão de junção aí de som. Where does he study? Does he study? Tá? Where does he? Não does he, tá? Mas não fica preocupado com isso agora não. Que horas ele viaja? What time does he travel? Does he travel, tá? Então ali, as respostas ali, né? Onde ela trabalha, where does she work, onde ele estuda, where does he study,
e que horas ele viaja. What time does he travel? Ok? Very good. Deu para entender um pouquinho do does aqui no presente com o he, o she? Vocês perceberam que o it ainda não apareceu, né? O it é o diferentão, né? O diferente da galera. Eu vou falar dele, muita calma nessa hora. Deu para entender o quando que eu uso does aqui nessa situação? Vamos dar uma olhadinha ali se tem alguém na dúvida. Como é que tá o pessoal ali na página, acompanhando ali? Hello, Angela, you're welcome. Seja bem-vinda, viu? Muito bem. Pessoal, se tiver dúvida, pergunta. Ok com does até agora aí? Thank you, Pi. Ó, o Pi falou que deixa o Jornal Nacional de lado para assistir as aulas de inglês. É isso aí, very good. Né? A gente já sabe meio as notícias que vão passar, né? Então, nem é novidade. Então, vamos pegar o que é novidade pra gente aí, né? Very good. Então, vamos voltar lá e vamos ver como é que vai ficar essa condição agora. Então, vocês perceberam que o it, ele tá fazendo um suspense, né? O diferentão ainda não apareceu. Vamos lá, então, falar um pouquinho dele agora, né? O does mais o it. Quem acompanhou a aula passada, será que lembra um pouquinho do it? Eu disse lá que o it, na maioria das vezes, ele não tem tradução. Diferente do que as pessoas costumam dizer, as pessoas dizem assim, o it é isso, né? Isso não sei o quê. Nem sempre o it é isso. Na verdade, na maioria das vezes, ele não tem tradução. E ele não é o isso, né? O esse. Então, se ficou na dúvida em relação a isso, veja a aula 27 depois, tá? Que hoje não vai dar tempo de entrar nesse detalhe do it de novo. Mas a maioria das vezes ele não aparece tradução. Aqui a gente vai trabalhar com it, com o clima, tempo. Vocês viram que tem até um GIF aí que tá nevando. Então vamos aproveitar e falar sobre clima e tempo usando o it, tá bom? Então se eu quiser fazer, lembra que eu falei que o it eu uso para clima e tempo. Se eu quiser perguntar então, por exemplo, neva no Brasil? Né? Você está falando com alguém de fora, as pessoas perguntam muito esse tipo de coisa. O Brasil, normalmente, ele é bastante conhecido por ser um país tropical, né? Então, as pessoas perguntam mais se chove muito no Brasil, se chove o ano todo, coisa do tipo. Mas, né, às vezes, um desavisado que tem muito, pode perguntar esse tipo de pergunta para você. Neva ou chove, sei lá. Como que eu faria esse tipo de pergunta? Lembra que o it eu vou usar para clima e tempo, correto? Então, it vai entrar aqui. E também eu não posso deixar minha frase no inglês sem ninguém. Falei isso na aula passada. Não tem o he, não tem o she, não tem o you, não tem o I, não tem ninguém na frase. Tá faltando alguém. O it vai aparecer por aí, tá? Então, para esse tipo de pergunta, neva no Brasil, ó o it lá entrando no lugar do clima, falando sobre clima, né? Porque minha pergunta no inglês, ou minha afirmação, o que seja, não posso deixar sem ninguém. Não tem he, não tem she, não tem you, não tem I, o it entra aí para exercer essa função. Então, se eu pergunto, neva no Brasil? Does it snow in Brazil? Tá? Does it? E não snow in Brazil, por exemplo, né? Snow in Brazil? Às vezes a gente faz aquela entonação e acha que a pessoa está entendendo que é uma pergunta. Então, eu preciso do does, porque está no presente. Lembra lá que eu falei que está no presente? E eu preciso do does porque eu estou usando it. Nós não falamos lá que é para he, she, it, né? Que todo mundo conhece um pouquinho dessa teoria, mas na prática ainda fica um pouquinho de dúvida. Vamos continuar então, para a gente entender um pouquinho mais desse it junto com o does. Chove no verão? Mesma coisa, ó, chove no verão? Estou falando de clima, eu estou falando no presente, eu não falei choveu, não falei choverá. Então, quem que eu vou precisar aqui? Vou precisar do does. Vou precisar do it? Vou precisar do it, porque eu estou falando de clima de novo. Ó, does it rain in summer? Does it rain in summer? Ao invés de rain in summer, alguma coisa assim, tá? Does it rain in summer? Então, eu preciso do does aí de novo. Então, o does, o it, mais o it, ele vai entrar em todas as situações que eu falei na aula passada do it, né? Para as mesmas circunstâncias, clima, tempo, né? Quando a frase não tem ninguém, quando o it está substituindo alguma coisa. Só que daí eu estou perguntando no presente, eu vou precisar do does, tá? Vamos prosseguir para a gente entender um pouquinho mais. Eu falei na aula passada que o it, ele é usado também para substituir.
Então eu falo lá para você, eu comprei um carro, ele é azul, né? Então para eu não falar de novo, eu comprei um carro, meu carro é azul, eu falo, eu comprei um carro, ele é azul. Esse ele é o it. It is blue. Eu tô falando do carro. Então it funciona também para substituir objetos, coisas, animais, tá? Só que animais, o it substitui também se não for seu animal de estimação. A Scully, por exemplo, que é a minha cachorrinha, que às vezes ela já até apareceu nas lives aqui, como ela é fêmea, eu trato ela de she e não de it, tá bom? Então, animalzinho de estimação, você vai tratar de he or she. O it é um animal que não é o seu, tá bom? Não é de estimação, vamos dizer assim. Também para substituir, né? Mesma história lá do carro. Bom, então se eu falo assim, ó, para substituir. Por exemplo, eu tô falando sobre um assunto qualquer, eu tô falando lá. A sociedade pensa de acordo com seus costumes. Bom, o it vai entrar aqui substituindo quem? A sociedade. Ou poderia estar falando do país, né? O Brasil, não sei que lá, né? São Paulo, papapá. Então, ele entra para substituir uma cidade, ele pode substituir um país, uma coisa. Então, se eu falo assim, eu estou falando da sociedade. A sociedade pensa de acordo com seus costumes. E aí eu pergunto para você, ok, mas como ela pensa? Ela quem? Eu estou falando da sociedade. Eu não posso usar o she aqui, porque o she eu vou usar só para pessoa, né, do sexo feminino. Então eu não posso usar o she, vou usar quem? Entra o it. How does it think? Tá bom? How does it think? Então it ele pode entrar também para substituir alguma coisa, ok? Então eu não falo, eu poderia, como a sociedade pensa? How does society think? Poderia. Tá? Mas eu quero substituir, não quero falar de novo sociedade. Como ela pensa, tá bom? Então o it entra aí para substituir. Eu falei sobre isso, o it funcionando como para substituir na aula passada. Depois, se ficou na dúvida, corre lá. Além das perguntas que nós vimos, que eu faço pergunta no presente com does, eu posso usar ele também na negativa, tá bom? Na mesma situação, para ele, ela, it. Eu vou negar tudo aquilo que eu perguntei, por exemplo, ela trabalha aqui? Você quer responder para mim? Não, ela não trabalha. Eu uso does negando. Vamos ver como é que isso fica? Então, se eu falar assim, ó, ela não trabalha aqui. Lembra que lá nós perguntamos, ela trabalha aqui? Does she work here? Aqui você quer responder que não, ela não trabalha aqui. She doesn't work here, tá? Então, o does mais o not, ele contraído fica doesn't. Posso falar does not? Pode. Porém, no dia a dia é mais usado doesn't. O does not acaba sendo usado mais na escrita, tá bom? E na fala, o doesn't. Então, se eu quero falar assim, ó, ele não estuda, mesma coisa, vou negar também, vai virar doesn't. Como é que fica? Já vai respondendo para você aí, tá? Antes de aparecer a resposta, você já vai praticando e vai falando aí em voz alta, ou sussurrando, né? Não precisa falar tão alto assim também, né? Então, ó, ele não estuda. O não aqui vai ser doesn't, porque eu continuo no presente, eu continuo falando que é ele, tá bom? E agora só que eu tô negando, então eu ainda preciso do does, tá? Eu preciso dele para perguntar, eu preciso dele para negar no presente e quando eu falo usando ele, ela e o it. Então, se eu falo ali, ó, ele não estuda, he doesn't study, tá? Ele não viaja, você já sabe a resposta, né? He doesn't travel, ok? Não neva no Brasil. Vocês viram que até agora apareceu she, apareceu he, ficou faltando o diferentão aí que é o it. E agora, como é que fica? Não neva no Brasil. Já fala a resposta aí para você mesmo. Vou precisar do it. It doesn't snow in Brazil. It doesn't snow in Brazil, tá? Então, it aparece aí assim como she, como he. Então, só pra gente entender como é que funciona o does com o it, tá? Posso usar o does not, tá ali pra você. Pessoal que chegou depois, corre depois na fanpage e assiste lá desde o começo. Aconselho assistir a aula 27. Baixe o material desta aula, insira seu e-mail no link que está no topo do vídeo. Lembre-se que se for a primeira vez que você está se cadastrando para receber qualquer aula ou material da Teacher G, meu material, você precisa depois ir na sua caixa de e-mail, spam, lixeira, promoções e confirmar a sua inscrição, porque é uma proteção antivírus que você tem, anti-spam, e aí sim o material vai estar disponível para você, tá? Para finalizar, eu coloquei aqui, ó,
uma tabelinha do it, que tá quase igual da aula passada, só que eu acrescentei algumas coisas, só para vocês verem a diferença, tá? O primeiro exemplo ali, ó, está chovendo, que nós vimos na aula passada. Aí vai aparecer junto com is. It is raining, que é a famosa frase It's raining man, né? Que todo mundo conhece. Ele fala inglês, que é o que nós vimos hoje, tá? Funciona, falei um pouquinho sobre isso na aula passada, né? O it quando não tem ninguém. Chove no Brasil, vimos hoje. Ela não trabalha aqui, vimos hoje. Então, todas as situações aí do it, tanto com o is, um exemplo da aula passada, só para você perceber a diferença, e também o que nós vimos hoje, tá? Perguntando, com it, com ele, negando, só para você poder entender, tá? Foi uma aula hoje com bastante conteúdo, espero que você tenha conseguido absorver alguma coisa. Eu te aconselho de vez em quando assistir de novo esse mesmo conteúdo, acompanhe junto com o material. Se ficou dúvida, por gentileza, deixa a sua dúvida nos comentários, tá bom? De repente é assunto para uma próxima aula, tá? Quem tiver interesse em assistir um vídeo onde eu explico como o nosso cérebro funciona para reproduzir um idioma, assim que você baixar esse material, tem o link nessa imagem. Coloque seu e-mail lá e você vai assistir um vídeo. É um vídeo mais longo, tá? Longo assim, é menos que uma live, né? Eu acho que tem 15, 16 minutos, alguma coisa assim. Mas eu faço um passo a passo de como o nosso cérebro funciona na medida que a gente reproduz um idioma. É bem bacana. Então, se você tiver interesse em assistir, se cadastre aí que você vai ter acesso a este vídeo, tá? Todos os meus contatos estão aí. Estou sempre disponível para tirar dúvida, ouvir sugestões de vocês. É sempre muito bom estar ouvindo tudo que vocês estão pensando, estão conseguindo em relação a essas lives e tudo mais, tá bom? Thank you so much. Muito obrigada mais uma vez a quem esteve comigo, quem veio pela primeira vez hoje, quem tem estado sempre aqui comigo. É sempre muito bacana e muito bom ter você aqui. Thank you so much. See you next Wednesday. I hope to see you next Wednesday at the same time at 8:30, okay? See you guys. Bye bye. Até semana que vem.